TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro semanal para esta palestra, para sabermos mais sobre os ensinamentos de Jesus, aprendermos mais, para nos prepararmos e adquirirmos os instrumentos necessários para conseguirmos ultrapassar as vicissitudes do dia a dia. Vamos, como sempre, começar pela nossa prece, respirar fundo, deixar as preocupações lá fora e focar-nos em nós, aqui. E assim elevamos o nosso pensamento até ao mais alto, agradecendo pela oportunidade que temos de estarmos aqui hoje reunidos, agradecendo por todo o amparo que Ele nos dá, por todo o apoio, pelas inúmeras oportunidades que nos são dadas dia após dia. Agradecemos por termos o conhecimento desta doutrina bendita e pedimos que os amigos espirituais possam nos acompanhar durante esta hora. Que Jesus fique connosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, boa tarde a todos. E mais uma vez aqui estamos. Fizeste, João? Obrigada. E mais uma vez aqui estamos para falarmos de assuntos que são sempre queridos para todos nós. Desta vez trazemos como tema para a nossa conversa de hoje o apóstolo Paulo e a sua mediunidade e como esse trabalho foi feito e como ele fez esse longo trabalho. Ele foi um apóstolo, um missionário, foi também alguém que pela primeira vez reflete sobre as verdades que Cristo tinha comunicado. Paulo não conheceu Cristo, como nós sabemos, apesar de ter vivido ao mesmo tempo que Cristo, ele não o conheceu. Ele nasceu de facto entre, não se sabendo bem, entre 13 e 8 depois de Cristo, daí ele ter de facto vivido ao mesmo tempo. Mas por que falarmos de Paulo e da mediunidade de Paulo? Paulo foi um profundo conhecedor da mediunidade, ajudou a fundar inúmeras igrejas cristãs nesse lugar onde ele viveu. Ele viveu entre a Turquia, o atual Israel, passou pela Grécia, viajou muito, como nós sabemos. E ele foi um profundo conhecedor dessa mediunidade, de que muitos séculos após, só no século XIX, Kardec voltaria a falar e voltaria a estabelecer as regras com que a mediunidade e o relacionamento com o mundo espiritual deveria ocorrer. Essa mediunidade era amplamente praticada na era cristã e isso não ficou ou não chegou aos nossos dias dessa forma, ou pelo menos pelo nosso conhecimento, a não ser, por exemplo, num livro que rasga muito as nossas informações, que é Paulo e Estevão, e claro, as cartas de Paulo, que são textos imortais e que nós vamos encontrar então no Novo Testamento. Nós vamos usar essencialmente dois livros, duas bases de trabalho. Paulo e Estevão, que é um romance mediúnico, como todos devem saber, foi escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e As Marcas do Cristo, um livro de um pesquisador espírita, de um grande conhecedor de assuntos teológicos também, que é o que era Hermínio Correia de Miranda. Então,
Este é o primeiro volume, aquele que nós usamos, já que o segundo volume nos fala de Lutero e este nos fala, sim, de Paulo, o apóstolo dos gentios. Então é com base nestas duas obras, que vão ser referenciadas em todos os slides, ou com o PE de Paulo e Estevão, ou com a AMC das Marcas do Cristo, que nós vamos prosseguir a nossa conversa. Ora bem, e a nossa conversa vai começar exatamente com aquilo que se conhece da primeira explosão mediúnica de Paulo. Isso leva-nos necessariamente à estrada de Damasco, quando Paulo ia no encalço de Ananias, como todos nós sabemos. Jesus vai chamá-lo de uma forma dramática, como nós também sabemos, vai chamá-lo e ele vai ter este encontro arrebatador com Jesus. Este encontro vai mudar a sua vida, uma vez que Saulo, quando Jesus lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe pergunta: quem sois vós, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus. E a resposta que Saulo faz naquele momento é: Senhor, o que quereis que eu faça? Saulo vai então mudar o curso da sua vida. Esta é a primeira explosão mediúnica, porque Saulo viu, ouviu e, como nós sabemos, todo o seu percurso modificou-se a partir dali. Não quer dizer com isto que Saulo já não era médium. Provavelmente já o era. Provavelmente toda a sua vida foi pautada por influências espirituais. Mas este é o marco de que nos fala Emmanuel. E é um marco, de facto, em que Paulo não consegue de maneira nenhuma adiar o seu trabalho. Ele foi chamado por Jesus, era o aguilhão, ele estava mais uma vez a ser chamado. Jesus estava-lhe a dizer que não valia a pena adiar mais tempo aquele trabalho para que ele tinha sido chamado. Essa fase é também descrita em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, quando Jesus, através de uma visão, chama Ananias, aquele que ele queria perseguir, e lhe diz: levanta-te e vai à rua direita, vai encontrar-te com Saulo, um homem de Tarso. E Ananias não queria ouvir aquilo, porque Ananias conhecia a fama de Saulo e não compreendia porque é que o Senhor o estava a mandar ir ter exatamente com aquele que vinha em busca dele. Mas Jesus disse-lhe: vai, porque este é para mim o vaso escolhido. Ora, Saulo já tinha sido escolhido previamente. Saulo trazia a sua tarefa do plano espiritual e daí a sua ligação profunda, como vamos ver, ao plano espiritual. E Jesus acaba essa informação a Ananias dizendo-lhe: e eu lhe ensinarei, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E assim começa então o caminho de Saulo, que depois se tornará, como sabemos, num nome diferente, mas parecido, já que ele queria recordar-se sempre de quem era e do que tinha feito, do percurso que tinha percorrido. E então Hermínio vai-nos dizer que a primeira explosão mediúnica de Paulo é também a mais dramática. A visão esplendorosa da estrada para Damasco, que num impacto arrebatador e irresistível mudou o rumo dos seus passos. Pelo que hoje sabemos, no entanto, não é ali que se implanta a mediunidade de Paulo. É ali que ela eclode em toda a sua pujança, numa estrutura espiritual em que já se encontrava em potência. A sua tarefa já veio definida, pois nós sabemos-lo, está em Atos. É da pregação entre os gentios e a sua aprendizagem não vem dos homens, nem da carne, nem do sangue, mas do mundo espiritual, através da mediunidade da inspiração. Inspiração temos todos. Inspiração é aquilo que nós podemos, de facto, utilizar nas nossas vidas. E todos nós somos médiuns. Não há ninguém que não seja médium, porque todos nós somos filhos de Deus. Não nos podemos esquecer disso. Paulo trazia um instrumento preparado, era um vaso escolhido.
e por isso ele vai ter mais mediunidades e em mais poder do que muitos de nós. Continua Hermínio dizendo-nos que sua existência é toda ela orientada do mundo espiritual. E ele cada vez melhor se ajusta e se afiniza com os seus companheiros desencarnados, especialmente depois de Jesus designar Estevão como seu guia espiritual, seguido de perto, em todas as circunstâncias, pela figura muito amada de Abigail. Abigail, para quem nunca leu o livro, Paulo e Estevão, é a noiva espiritual, a noiva que ele vai perder, com a qual ele não casa, porque não eram esses os desígnios para que ele estava preparado. Mas em Paulo e Estevão nós vamos então saber, e por isso o livro se chama Paulo e Estevão, Emmanuel vai-nos então rasgar essa informação, trazer essa informação acerca do caminho que Estevão irá fazer no plano espiritual. E vamos assim então até Paulo e Estevão, porque aí o Espírito Benfeitor Emmanuel vai-nos relatar como então Paulo era acompanhado por esse espírito amoroso e que foi também o primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Dentro da noite cheia de estrelas, tinha a impressão, e aqui é Saulo ainda, de ouvir uma voz carinhosa e sábia a traduzir-se por apelos de infinito amor e de infinita esperança. Dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se a seu lado como companheiro fiel. E Emmanuel vai continuar falando-nos de como Saulo, não é? Nesta fase ele ainda é Saulo, iria ser acompanhado. Aquelas vozes brandas e amigas, aqueles espíritos protetores, poderemos nós dizer, que o assistiram em todo o curso apostolar e atribuídas diretamente ao Salvador, provinham do generoso mártir do caminho que o seguiu espiritualmente durante 30 anos, renovando-lhe constantemente as forças para a execução das tarefas redentoras do Evangelho. E Saulo, depois de passar 3 anos no deserto, como nós sabemos, depois de ter feito a sua conversão, mas de se ter preparado para a tarefa, porque a preparação foram 3 anos no deserto, a trabalhar duramente na profissão para que o pai o tinha preparado, que era tecelão, Paulo vai para as estradas, vai para as cidades, para os caminhos, vai para a igreja de Jerusalém e vai divulgar a palavra de Jesus. Nessa divulgação que ele vai fazer, que ele vai levar esses textos que ele guardava carinhosamente e cuidadosamente, ele vai ajudar a formar algumas igrejas. A primeira igreja que se forma a seguir a Jerusalém é a igreja de Antioquia. E em Antioquia, como nós começamos por dizer, e no cristianismo renascente, a mediunidade era frequente. E Emmanuel vai-nos falar dessa mediunidade que ocorria nas primeiras igrejas cristãs. Emmanuel. Nas primeiras igrejas cristãs. E começa então por nos dizer acerca de Antioquia. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. Viviam de facto como irmãos. Viviam rodeados de judeus, viviam rodeados de romanos mais tarde, e quem vive em ambientes hostis une-se, como nós sabemos. E, portanto, quem vive num ambiente hostil a unir-se, as dores e os júbilos de um vão pertencer a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo, continua Emmanuel,
dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Em noites determinadas havia fenómenos de vozes diretas. Significa que a espiritualidade, porque a harmonia era tão forte, manifestava-se de uma forma profunda e sublime nesta igreja de Antioquia. Porque ela, de facto, foi uma célula muito importante do cristianismo. Essa comunidade, continua Emmanuel, foi um dos raros centros apostólicos, onde semelhantes manifestações, e estamos a falar de vozes diretas, estamos a falar de psicofonia, chegaram a atingir culminância indefinível. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Não é por acaso que a espiritualidade pede sempre que haja harmonia, fraternidade, de que falava há pouco também o ator de quem passou aqui a entrevista. A fraternidade e a harmonia criam condições para que a espiritualidade superior se possa manifestar. A Igreja, Antioquia, tornou-se venerável pelas suas obras de caridade e pelos fenómenos de que se constituíra organismo central. E esta informação ficou, de facto, também registada, não só com Emmanuel, mas também registada no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, de como a comunidade de Antioquia tinha um conteúdo imenso no campo mediúnico. Ora bem, também, então, em Atos, e nós vamos trazer aqui ainda um texto do livro As Marcas do Cristo, mas que está relatado na Bíblia e no Novo Testamento, portanto, como nos fala, então, Lucas, porque é Lucas, o médico que acompanhou Paulo, que nos vai falar dos trabalhos da Igreja de Antioquia. Havia na Igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio o Cireneu, Manahem, irmão de leite do tetrarca Herodes e Saulo. Mas Hermínio vai trocar isto, porque isto para nós é muito difícil. Hermínio troca este texto e põe-o em texto corrente. E em texto corrente, em texto comum, ele seria assim. A Igreja de Antioquia era uma comunidade espírita cristã, onde atuavam alguns médiuns. Quando lemos a Bíblia, quando lemos o Novo Testamento, a palavra profeta significa médium e a palavra mestre significa doutrinador. Onde atuavam alguns médiuns e doutrinadores, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manahem e Saulo. Mas Atos continua e Lucas vai nos dizer: entretanto estavam celebrando o culto do Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual foram chamados. Como é que faz Hermínio? Traduzindo em texto moderno, certa vez, quando realizavam o culto do Evangelho, o culto do Senhor, hoje pode ser traduzido no culto do Evangelho, manifestou-se um espírito que lhes recomendou que Barnabé e Saulo partissem a divulgar a mensagem de Cristo, pois para isso haviam sido escolhidos. Conclui Atos que então, depois de haverem jejuado e orado, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Eles, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Hermínio vai nos dizer, em seguida, depois de um período de recolhimento, durante o qual todos oraram e jejuaram, os médiuns deram passes. No texto original impuseram as mãos. No texto moderno deram passes nos dois amigos, por meio da imposição das mãos, e eles partiram, tal como o Espírito havia recomendado, rumo a Chipre. E esta descrição nada mais é do que se passa também hoje num centro espírita. Há passes,
há oração, há recolhimento, há intercâmbio em reuniões privadas com o mundo espiritual. Mas quem é o Espírito Santo? Poderíamos ter trazido aqui a definição que Emmanuel nos dá no livro Paulo Estevão. Mas Hermínio diz-nos que naquele tempo, o homem cheio do Espírito Santo era o que mantinha contacto com o mundo espiritual, através da faculdade a que Allan Kardec chamaria no século XIX mediunidade. Continuamos então a falar, e por isso nós dizemos muitas vezes que o Espiritismo recupera, traz de novo tudo aquilo que foi vivido nas primeiras igrejas, nos primeiros tempos do cristianismo. Daí, muitas vezes, ouvirmos dizer, e fazemos até palestras acerca do Consolador prometido, um novo Consolador para que não se perdesse toda a informação que tinha ficado lá atrás e que, através dos séculos, tinha sido de alguma maneira adulterada. Esta mediunidade, como nos diz ainda Hermínio, ela desenvolve-se também nos grupos espíritas. Os grupos espíritas sabem hoje que a mediunidade se desenvolve e se disciplina no recolhimento, nas renúncias, na oração. Tudo isto secundado pelos passes de outros médiuns já desenvolvidos e acostumados à tarefa espiritual. A mediunidade vai se desenvolvendo com o tempo, com os tempos que de Jesus e com que o Pai Criador determinou para cada um de nós. Por isso deu a todos uma mediunidade, a inspiração, e vai dando a cada um aquilo que precisa, segundo as suas necessidades. Mas vamos falar de Paulo. Paulo teve uma mediunidade poderosa. Trazemos apenas aqui 2 histórias, das muitas histórias que poderiam encontrar em Paulo Estevão. Vamos até às curas, porque Paulo impunha as mãos e realizava curas. E vamos até às curas em Neapafos. Paulo andava na estrada, percorria longas distâncias. E um dos seus primeiros trabalhos foi feito com Barnabé. Então Emmanuel começa por nos dizer que nesses trabalhos eles chegavam a uma terra e eles organizavam reuniões e muitas vezes conseguiam também organizar pequenas igrejas em casa de cada um. Saulo e Barnabé, começa então, organizaram reuniões em casas particulares, especialmente cedidas para esse fim, pelos simpatizantes da doutrina de Jesus, onde encetaram formoso movimento de curas. Essa era uma das mediunidades de Paulo. Com alegria infinita, o tecelão de Tarso viu chegar a extensa fileira dos filhos do Calvário. Eram mães atormentadas, doentes desiludidos, anciães sem nenhuma esperança, órfãos sofredores que agora procuravam a missão. E Jesus tinha deixado algo que fazia qualquer um procurar aqueles que o curassem. Bem-aventurados os aflitos, tinha dito Jesus, pois deles é o reino dos céus. Mas bem-aventurado também seria aquele, e Paulo sabia, que exercesse essa missão em seu nome de cura. E Paulo trabalhava, tinha uma mediunidade que ele punha em marcha em nome de Jesus. Ora, a notícia das curas em Neapafos, julgadas impossíveis, encheu Neapafos de grande assombro. Os missionários impunham as mãos, fazendo preces fervorosas ao Messias Nazareno. De outras vezes distribuíam água pura em seu nome. Água que, tal como agora, era magnetizada para levar a cada um o medicamento que ele necessitava. Mas em Neapafos havia alguém que estava doente, que era o procônsul Sérgio Paulo. Sérgio Paulo já se tinha encontrado com Estevão
muitos anos antes, Estevão tinha curado este procônsul. Mas o procônsul tinha consigo um mago judeu na esperança de se curar. Mas não vendo qualquer cura, chama Paulo e Barnabé. E os dois amigos, por imposição das mãos, mais uma vez a imposição das mãos, eles curam o procônsul que se converte ao Evangelho de Cristo. Ora, o que vai acontecer é que o procônsul fica muito sensibilizado com o trabalho e com as palavras de Saulo. Saulo começa por dizer ao procônsul: temos de facto o poder de um grande médico, já que ele lhe pede o poder de o curar. Podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e a segui-lo. E há aqui uma questão muito importante. Nós não somos curados apenas porque pedimos para ser curados. Nós somos curados quando merecemos e quando pomos em marcha a nossa fé forte, profunda, e quando estamos dispostos a compreender estas verdades divinas que Jesus nos deixou. Continua Saulo que o Salvador ensina-nos a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do Espírito. Então Saulo está a dizer ao procônsul que, primeiro, não é ele que cura. Segundo, é preciso que o enfermo, isto é, não é o médium que cura, é preciso que o enfermo esteja disposto a curar-se e a modificar-se. E que o Salvador, que Jesus, nos ensina a procurar muito mais do que a saúde do corpo, mas a saúde do espírito. E que esse, sim, é o caminho que nós devemos seguir. Só que o mago, como devem imaginar, o mago ficou muito desagradado porque era pago. Era pago e tinha a sua vida exatamente orientada dessa forma. Então, mais tarde, ele vai ter com Paulo e vai procurá-lo em nome dos valores do mundo. E vai-lhe pedir para explicar acerca dos dons espirituais que tinha. Mas Saulo vai-lhe responder que ele não ganhou esses dons para amealhar recursos financeiros, mas sim a misericórdia de Deus. Saulo cumpriu com a sua mediunidade ao longo de toda a sua vida a frase que os ensinamentos de Jesus e aquela frase que Jesus nos deixou: dai de graça o que de graça recebeste. Este foi o caminho de Paulo e foi o entendimento de Paulo com a sua mediunidade. A outra história que nós também trazemos é acerca da pitonisa de Filipos. O que é uma pitonisa nos tempos modernos? É uma médium. Paulo, entretanto, viajou, foi até Filipos e na cidade de Filipos, Emanuel diz-nos que possuía Filipos uma pitonisa que se celebrizara nas redondezas. Como nas tradições de Delfos, as suas palavras eram interpretadas como oráculo infalível. E como em qualquer situação, e não conhecendo muitas vezes verdades sublimes como aquelas que foram passadas através do cristianismo, esta jovem, porque ela era uma jovem, ela vai ser, este seu dom espiritual vai ser mercantilizado. Ora, as suas predições, as suas interpretações eram muitas vezes acertadas e, portanto, havia uma enorme... ela era uma celebridade na região. Mas, entretanto, como sempre, Paulo vai proceder a palestras na via pública. E terminada a exposição evangélica de Paulo na via pública, os missionários, Paulo e Barnabé, observam a moça que em grandes brados se põe a exclamar:
recebei os enviados do Deus Altíssimo. Eles anunciam a salvação. Paulo e Silas ficaram um pouco perplexos, mas não disseram nada, em atitude discreta. E foram informar-se acerca da situação e acabaram por saber que era a tal jovem que era explorada de alguma maneira, ou pelo menos que era utilizada também, para que o seu dom fosse mercantilizado. Durante uma semana, então, eles ouviram após as pregações a entidade que se assenhorava da jovem, atirando-lhes elogios e títulos pomposos. Qual seria a nossa reação? Era interessante perguntarmos a nós próprios. Qual seria? Mas qual foi a reação de Paulo? Terminada a pregação na praça, quando a jovem começou a gritar: recebei os mensageiros da redenção, não são homens, são anjos do Altíssimo, o convertido de Damasco desceu da tribuna a passos firmes e, aproximando-se da locutora dominada por estranha influência, pois ela estava a ser influenciada, intimou a entidade manifestante em tom imperativo: espírito perverso, não somos anjos. Somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas por amor ao Evangelho. Paulo conhecia melhor que ninguém as suas próprias dificuldades. Ele tem então que saber e pela sua mediunidade ele sabia que aquele espírito era um espírito pouco evoluído e que o queria envolver, mas ele não se deixa envolver. Ser perverso pode significar também ser ignorante, mas ele sabia que não era um anjo, era um trabalhador. E pela sua autoridade moral, pela sua condição moral, as palavras de Emanuel são: em nome de Cristo, as palavras que Paulo terá proferido, em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Não é qualquer um de nós que consegue, através de uma afirmativa como esta, proceder a uma desobsessão. Porque foi exatamente o que Paulo fez. Paulo procedeu a uma desobsessão através da palavra. Proíbo-te em nome do Senhor estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo. Sim, porque quem ia ter com a jovem queria saber qual o melhor negócio, o que fazer num interesse mundano. O interesse não era sublime. O interesse de todos aqueles que iam ter com a jovem eram interesses mundanos. Daí ela estar ligada a um espírito com grandes dificuldades espirituais, não é? Porque se ela não estivesse ligada aos interesses mundanos, os espíritos, por sintonia e afinidade, não seriam espíritos com tantas dificuldades espirituais. Então, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. Com esta ação, Paulo está a demonstrar ao seu colega de caminho, que neste caso era Silas, a profundidade dos seus conhecimentos espirituais para a época. Nós continuamos a não nos poder esquecer que Paulo viveu logo a seguir, no início da fundação das principais igrejas cristãs. Ele não só identificou o espírito mistificador, porque estava a falar-lhes com palavras bonitas, mas não era um espírito elevado, como afastou, como procedeu à desobsessão
desse espírito da jovem. Claro que o que aconteceu em termos práticos a seguir, se forem ler Paulo e Estevão, é que os dois senhores que estavam associados à jovem não gostaram nada do que se passou e Paulo e Silas tiveram que abandonar a cidade. Ora bem, mas esta história tem um interesse particular para nós. É que Silas vai fazer uma pergunta muito interessante a Paulo. Todavia será o incidente uma lição para não entretermos relações com o plano invisível? Será que as grandes dificuldades que existem com os médiuns, com a mediunidade hoje, tal como no passado, que é exatamente ela ser usada por caminhos menos felizes. Será que isso deverá ser uma lição para nós não estabelecermos essas relações com o plano invisível? Será que devíamos parar aqui? Foi isso que Silas perguntou a Paulo. E Paulo vai-lhe dar exatamente uma resposta muito esclarecedora. O cristianismo sem o profetismo, e o profetismo, voltamos à questão, é a mediunidade, seria um corpo sem alma. O itálico é meu, está bem? O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Paulo não compreendia o cristianismo sem a comunicação com o plano espiritual. Se fecharmos a porta de comunicação com a esfera do Mestre, como receber os seus ensinos? Como recebemos tantos ensinos através de Kardec, através de Chico e de tantos outros, de Ivone Pereira e de tantos outros que não podemos aqui citar todos? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Então o que nos resta? Resta-nos essa comunicação sublime com a esfera do Mestre, como ele nos diz. Que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Que faríamos sem esse conhecimento, sem essa intuição que nos vem do plano superior? Então ele explica-nos que do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo. Para a nutrição do espírito, é necessário abrir as possibilidades de nossa alma para o alto e contar com o amparo divino. Já pensaste no Cristo sem ressurreição e sem intercâmbio com os discípulos, sem o Pentecostes? Como seria? Ninguém, continua Paulo, poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. E essas portas continuaram abertas, uma vez que Emmanuel, e também em alguns dos seus livros, ele vai nos dizer que esse intercâmbio começou exatamente com o Pentecostes. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Porque nós acreditamos que a vida é um contínuo, é um dos pressupostos da doutrina espírita. A reencarnação e a continuidade da vida. Conviveu com os amigos depois do Calvário, em Jerusalém e na Galileia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus. No Pentecostes, chamou-me às portas de Damasco. Mandou um emissário para a libertação de Pedro, quando o generoso pescador chorava no cárcere. Então, com tantas provas, como é que Paulo conseguiria dizer não a toda a comunicação que vinha dos céus? E é isso que ele vai contar a Silas. Não, Silas, a comunicação dos céus é a alma, é aquilo que nos ajuda pelo caminho certo, pelo caminho de Cristo. E nesse caminho de Cristo, Paulo também teve os seus encontros. Trazemos aqui, mais uma vez, um encontro de Paulo durante o sono. Ele narra na epístola, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele narra o seu desdobramento durante o sono.
Ele narra o encontro que teve com 2 espíritos de luz que nós já sabemos que o seguiram ao longo dos 30 anos. Estevão e Abigail, a sua noiva espiritual. Paulo deixa-nos muito pouco acerca desse encontro. Esse encontro iria ficar relatado exatamente na segunda epístola aos Coríntios, quando nos diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até ao 3º céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E se quiserem conhecer as palavras em pormenor, leem Paulo e Estevão. O que é que nos deixou? O que é que nos deixou Emanuel? Emanuel vai relatar esse encontro com a sua noiva, de Paulo, com a noiva e com Estevão, na qual ele está no início da sua tarefa apostolar, mas que ele já está muito desalentado. É o nosso caso, é o meu, pelo menos. As dificuldades vêm e nós às vezes ficamos mais fracos, mais desalentados. Paulo tinha começado a sua tarefa, estava num ambiente que lhe era hostil, não é? Nós sabemos que ele vivia entre judeus e, portanto, nesse ambiente ele vai, de facto, fazer um conjunto de perguntas a Abigail, que lhe vai responder muito simplesmente que amasse, que trabalhasse, que esperasse e que perdoasse. As razões para ele ter este lema de vida vão ter que ler, está bem? Pronto. E vamos então continuar, porque a tarefa de Paulo teve muitos episódios. Estes foram os 2 episódios que nós trouxemos, mais este desdobramento de Paulo nesse seu percurso, nessa sua vida, em que a mediunidade esteve tão presente. O último percurso que nós vamos aqui trazer hoje é acerca do momento em que Paulo está sozinho dentro da igreja de Corinto, está desalentado. Os anos já se tinham passado, ele já tinha caminhado muito, já tinha construído muitas igrejas ou ajudado a construir. Ele sentia-se incapaz de responder a todas as necessidades de todas as igrejas. Então ele está sozinho, sabe que não consegue fisicamente responder às necessidades de todos aqueles que o chamam e roga a Jesus socorro. Ao rogar a Jesus socorro para o cumprimento integral da tarefa, ele era extremamente exigente consigo próprio, ele pede a Jesus que o ajude a cumprir integralmente a sua tarefa. Jesus e Estevão, como sempre, vêm ao seu encontro. E então ele vai ouvir, na acústica da sua alma, uma advertência serena e carinhosa. É aí que ele vai então começar a escrever as cartas ou as epístolas. Jesus vai-lhe dizer: não temas, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. É natural que não possas assistir naturalmente a todos, ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. E foi exatamente tudo isto que Paulo fez ao longo dos anos em que ele continuou a viajar, sem dúvida, continuou a amparar, continuou a curar, mas continuou também a escrever inúmeras cartas às muitas igrejas que se iam formando. Só as últimas, como sabemos, é que são escritas, a última é escrita ao seu discípulo bem amado, Timóteo, não é? Que era quase um filho espiritual para ele. Doravante, continua Jesus,
Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te os meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Nós não sabemos, nem Paulo saberia, o impacto que as suas cartas iriam ter no mundo e na humanidade, porque elas estão disponíveis para todos nós lermos ainda hoje. Assim, começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera de Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão. Então nós vimos até agora que Paulo é um homem que se entende com espíritos, é um homem que dá passos que curam, é um homem que conhece aspectos da vida superior, que não se atreveu a revelar, é um homem que recebeu conhecimentos e inspiração para nos deixar textos imortais. É exatamente numa destas cartas, e nós não vamos ter tempo de falar sobre o tema, mas é exatamente numa destas cartas, que é a segunda carta aos Coríntios, que Paulo, no capítulo 12, 13 e 14, deixará aquilo que muitos espíritas, inclusive Hermínio de Miranda, considerariam aquele texto que é o precursor do livro dos médiuns. Paulo iria, de alguma maneira, colocar regras para que as igrejas, então, tal como Kardec haveria de fazer no século XIX, para que as igrejas fizessem e tivessem uma ação de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ele iniciaria o capítulo 12 dizendo aos irmãos em Coríntios, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele deixou-nos a todos nós ainda hoje muito para nós lermos, se assim o entendermos. Mas ele deixou algo no final desse capítulo 12. Procurarei com zelo, dizia, procurei com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que caminho mais excelente tinha então Paulo para nos mostrar? O que era mais importante que a mediunidade para Paulo? Porque há uma coisa que é mais importante do que a mediunidade. E quando eu colocar aqui, todos vão saber, porque toda a gente conhece. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia, se eu for médium, não é? Psicofónico, e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até a ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. Porquê? Porque se nós estivermos em trabalho mediúnico, e se nós estivermos a dizer palavras da boca para fora, acerca do que o espírito deve fazer, ou como se deveria comportar, ou como deve refletir, mas se essas palavras não vierem do coração, os espíritos sabem se nós estamos ou não interessados neles. Porque eles não vão ler as nossas palavras. Eles vão sentir as nossas vibrações. Eles vão sentir se nós falamos com benevolência ou com caridade, se nós colocamos em prática nas nossas vidas aquilo que estamos a apregoar. Então, se nós não tivermos essa caridade, esse amor, porque Paulo, neste texto, ele deixa-nos esta belíssima mensagem, mas esta belíssima mensagem é sobre a força invencível do amor. Porque é o amor que vai poder ajudar um espírito a ultrapassar a sua dificuldade. Que pode ser o remorso, pode ser a raiva, pode ser o ódio, pode ser a culpa. Mas ele só vai ultrapassar a sua dificuldade se ele sentir que o outro está preocupado com ele.
se ele sentir que o outro está a envolver em vibrações verdadeiras de luz, de paz e de amor. É dessa caridade que Paulo nos está a falar, desse caminho ainda mais excelente. E não trazemos todo o texto, mas vamos até ao fim deste texto da Epístola aos Coríntios, em que nos vai dizer: tudo tolera a caridade, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias. As profecias, os médiuns, poderão acabar. A caridade não. O amor não. Ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Mas o amor não vai acabar, porque Deus é amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas 3 virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. A maior delas é o amor. É o caminho mais excelente de que nos fala. Paulo vê na mediunidade um caminho para alcançar o amor, e não o contrário. Mediunidade sem amor, mediunidade sem Jesus, para Paulo não é mediunidade que sirva à humanidade. E chegados aqui, nós podemos nos questionar acerca de nós. O que é que a mediunidade de Paulo tem a ver comigo? O que é que a mediunidade de Paulo tem a ver connosco? Como é que eu vou dirigir a mediunidade? O que é que o mundo maior me pede que eu faça com a minha própria mediunidade, já que todos temos mediunidade? E vamos mais uma vez até um texto, agora de um outro livro, Caminho, Verdade e Vida. São 3 livrinhos pequeninos, mas 4, desculpem. A Rosarinho já estava a acenar, enganei-me. 4. Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso e Vinha de Luz e Pão Nosso, falta-me um. Ora bom, e Deus... Vinha de Luz foi o primeiro que eu disse, falta-me. Fonte Viva, obrigada. Ora bom, Emmanuel vai-nos trazer, como sempre, um excerto, porque Emmanuel, nestes pequenos livros, ele vai usar excertos do Novo Testamento. E ele vai-nos fazer refletir sobre um excerto de Atos, que foi escrito, como já dissemos, por Lucas, que acompanhou Paulo durante um bom percurso da sua vida. Foi com Paulo até Roma, quando Paulo teve que ir ao encontro de Nero, não é? E vai escrever então, a dado momento, em Atos: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Vamos ficar com esta frase, porque Emmanuel vai nos explicar. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia. Não está a dizer que Paulo fazia, está bem? E o texto, o título que Emmanuel dá a esta lição é Mãos Limpas. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas. Nós diríamos logo que o médium fazia maravilhas. Imediato. Mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Só que nos diz o que poderá fazer com cada um de nós. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Grande trabalho que temos para fazer. Se queremos de facto servir a Deus, se queremos de facto servir à humanidade, porque servir à humanidade é servir a Deus, temos que caminhar com mãos limpas. Então a nossa tarefa começará por limparmos as nossas mãos. Antes de tudo, continua Emmanuel, é preciso saber
que semelhante concessão não é exclusiva. Não estava apenas circunscrita a Paulo ou a um pequeno número. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalho militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Será que nós já nos colocamos ao dispor para dizermos a Jesus: Senhor, o que quereis que eu faça, para que possamos então limpar as nossas mãos? Será que nós já nos pusemos a caminho? Porque nós gostaríamos, muitos de nós gostavam de ver, de ouvir, não é? Achamos o máximo. Os que não têm, os que não são médiuns ostensivos, os que são médiuns ostensivos são criaturas que sabem que a mediunidade é sofredora, que a mediunidade traz grandes dificuldades. Mas muitos dos outros gostariam de ver, de ouvir, de receber espíritos, de serem médiuns psicofónicos. E já nos perguntamos se limpamos as nossas mãos, se estamos a caminho para podermos servir com Jesus, porque Paulo serviu durante 30 anos de forma incondicional a Jesus. Paulo não deu com qualquer condição. Paulo recebeu tudo o que Jesus queria para ele. E em cada lição dura, e se lerem Paulo e Estevão irão vê-lo, em cada lição dura, Paulo encontrava sempre razões e oportunidades para pregar. Numa das suas grandes dificuldades, ele é preso. É colocado na prisão e Emanuel vai-nos dizer exatamente que ele, depois de levar as bastonadas, depois de estar em péssimo estado, ele vai pregar na prisão a todos aqueles que lá se encontravam. E vai mais longe. Vai haver uma tempestade, as portas da cadeia vão abrir-se, ele consegue que ninguém fuja. Ele consegue falar das verdades de Cristo a todos aqueles corações. E no início do dia, quando o carcereiro acorda e percebe que as prisões estão abertas e fica aflito, acaba por descobrir que todos lá se encontram e também o carcereiro acaba por perceber que Paulo é alguém especial. Ora, tudo isso custou muito ao apóstolo. Para que o Todo-Poderoso, não trouxemos a lição toda porque não era possível, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, conclui Emanuel, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. E como sempre nestes pequeninos livros, o final é para nós. Se a lição é toda para nós, então o final é dirigido a todos nós. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai. Que a misericórdia divina não se modificou. A lei divina é igual para todos. A lei de amor é igual para todos. Mas a lei de justiça também é igual para todos. Mas essa lei, esse Pai, pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Porque esta humanidade ainda precisa de exemplos. E Paulo exemplificou. Ele não escreveu só as epístolas. Ele exemplificou com a sua vida tudo aquilo que ele falava e que ele deixou escrito. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer
sobre os caminhos humanos. Pois se ele não resplandecesse, se ele não nos iluminasse, como haveríamos nós de evoluir? É com textos como os textos que Paulo deixou, como o romance de Emanuel, Paulo e Estevão, que nós temos a oportunidade de refletir e de evoluir, se assim o entendermos. Porque todo este trabalho que Paulo nos deixa é para nos ensinar a tornarmos-nos melhores. Foi ele que no final dizia: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E pronto, muito obrigada por me ouvirem e um bom fim de semana. Vamos então para a nossa prece de encerramento. E assim, Pai, agradecemos-te por estas lições que nos foram ofertadas esta tarde, por termos acesso a mais conhecimento, por podermos cada vez mais aprender sobre nós e sobre o que nos rodeia, aprender a nos burilarmos como aquele diamante em bruto que pouco a pouco, ao ser lapidado, se vai tornando perfeito. Dá-nos forças, Pai, para continuarmos a lutar, para continuarmos a vencer, sem nunca baixar os braços e nunca duvidar de Ti e do Teu amor. Obrigada por tudo aquilo que nos dás. Fica connosco. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Desejamos um resto de um bom fim de semana e que Jesus fique convosco. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.